Família, ao realizar os nossos estudos e análise de pré-mercado, o que conseguimos extrair de informações e dados relevantes e importantes para a nossa tomada de decisão dentro do nosso tempo gráfico operacional, analisando aqui a estrutura e movimentação do preço. Veja, família, aqui no gráfico diário, no mini índice, a gente tinha anteriormente uma estrutura de alta. O preço vinha subindo, né, em ondas impulsivas e corretivas, respeitando milimetricamente a linha de tendência de alta, a linha de baixa do canal de alta, tá ok? Como exemplo aqui, ó, nesse pregão, tocou na linha, subiu. Nesse pregão, tocou, subiu, nesse tocou, subiu. E o que aconteceu no dia 2/3? O preço abriu abaixo da linha de baixo do canal de alta. Fechou acima da linha de baixo do canal de alta. Nesse momento, a gente já ficou alerta, até porque passava aqui várias VWAPs ancoradas, né, de períodos mais curtos e de períodos mais longos de todo esse movimento de alta que teve início, né, lá em outubro de 2025. E aí, recentemente, o índice formou, né, um canal de alta, onde ele subia em ondas impulsivas e corretivas, já mostrando fraqueza, já mostrando que o preço está derivando, que os compradores começaram a realizar lucro. É isso, família, tá bom? É isso. Quando o preço sobe, né, muitas das vezes em ângulos quase de 90 graus, e aí ele começa a derivar, ele começa a construir um canal aonde ele sobe, corrige, sobe, corrige. Isso é o que, família? Realização de lucro, né? Os players já começam a realizar, né, sutilmente lucro. Eles compram, vendem, compram, vendem, compram, vendem. Só que eles já estão comprados desde lá atrás, né? Eles só estão fazendo giro, melhorando o financeiro deles, tá bom? Porque muitas das vezes o preço já está chegando numa exaustão, né? O preço já está começando a ficar caro. E aí eles fazem o quê? Realiza lucro, o preço fica mais barato, eles recompram, faz o preço subir, realiza um lucro. É isso, família. Pregão do dia 2, o que aconteceu? De março, o preço abriu com gap de baixa, fechou, né? Abriu com gap de baixa abaixo da linha do canal de alta e fechou acima da linha do canal de alta. Contudo, no pregão do dia 3 de março, o preço abriu com gap de 3.600 pontos em relação ao preço de fechamento do pregão do dia anterior, do dia 3. Já, família, quebrando essa estrutura desse canal de alta. E ao fechar, né? Ao fechar aqui, vamos pegar aqui, ó. Fechamento 185. Ao fechar na milhar dos 185 mil, o preço chegou a vir até. Vamos ver a mínima. Até os 183.175. Porém, ele fechou no 185. Beleza, família? Então, a gente está falando aqui, ó, de quase 2.000 pontos. Aqui, família, já quebrou a estrutura dessa tendência de alta. Não só, né, essa estrutura do canal de alta, mas quebrou a estrutura, né, de todo esse movimento de alta. Capturando aqui, ó, o que? A liquidez. Tá ok? Muito stop rolou nesse dia. Beleza, até aqui tudo bem. E aí eles iniciaram um pullback, uma retração e um movimento
corretivo ABC para baixo, uma onda impulsiva, uma onda corretiva e uma onda impulsiva. Beleza? Só que o que a gente consegue observar aqui nessa estrutura em relação à formação do preço? Que aqui a gente tem um topo, que aqui a gente tem um topo, e que aqui a gente tem também, ó, um fundo. Tá certo, família? Então, o que isso aqui, família, tá parecendo? Uma acumulação. Aonde no dia de hoje, no dia 19/3, o que aconteceu? Um rompimento desses fundos aqui, ó, que haviam construído liquidez aqui abaixo. O preço desceu 2.500 pontos para baixo, capturando essa liquidez desse fundo e fechou lá dentro, tá certo? Dessa lateralização. Aonde, família? Aí é outro dado, família, importante, que só tempo de estudo, de tela, de análise, de preço, né? Você vai conseguir ter esse nível de clareza, de expertise, de entendimento. Qual que é a faixa de preço que os compradores estão utilizando, né, para atuação, principalmente ativação dos seus HFTs. Qual é a faixa de preço que eles estão ancorando? A partir dessa faixa de preço, o preço sobe e desce. Então vamos lá. Dia 6/3. Fechamento 182.055. 182 mil, família. Esse ajuste aqui, ó, 182 mil. Esse candle, abertura 182.220, 182 mil. É uma faixa de preço, né, família? Esse candle aqui, ó, fechamento 182.145. E esse candle? 182.240, 182 mil. E hoje? Fechamento 181.995. 182 mil, família. Eu vi o fechamento, né, desse pregão no leilão. O preço estava sendo negociado nos 182 mil. Tá bom? Caiu 5 pontos aí de diferença. Tá certo? Então, os 182 mil, família, tá certo? É uma faixa de preço, essa milhar é uma faixa de preço extremamente importante e relevante para a nossa tomada de decisão no nosso tempo gráfico operacional, beleza? Então a gente está vendo aqui, ó, que o índice fez um pullback até agora no movimento ABC para baixo, uma onda impulsiva, uma onda corretiva e uma onda impulsiva. Porém, ele está dentro de uma estrutura, família, de acumulação. A gente teve aqui, ó, agressão dos compradores, agressão dos compradores, agressão dos compradores, agressão dos compradores, agressão dos compradores. Esse candle aqui do dia 9 também, ó, o saldo dele não está mostrando, está mostrando neutro, né? Não está mostrando agressão, mas olhando no tempo gráfico de 5 minutos, inclusive a gente fez, né, uma aula referente a esse pregão aqui, houve muita atuação dos compradores. A gente tinha aqui, família, então, ó, a gente teve aqui, porque foi a partir do pregão do dia 3 que houve, né, essa quebra de estrutura, beleza? E a captura de liquidez. Então, a gente tem aqui, ó, um topo. A gente tinha um topo e um fundo aqui. Tá ok? A gente tinha um topo e um fundo aqui. Aqui família, é como se fosse o gráfico de 5 minutos. Onde o preço abriu aqui com gap. Aí ele veio, né? Fez essa mínima, subiu, retestou o preço de abertura, caiu, capturando essa liquidez aqui, ó. E depois, ó, subiu, vindo retestar novamente aqui, ó, essa região de topo,
caiu, formou fundo duplo, construindo o quê? Liquidez aqui abaixo. E hoje, no pregão do dia 19, eles vieram capturar essa liquidez. Tá certo? Fechou aqui, ó, dentro, né, da frequência de preço deles, dos 182 mil. Chegou a romper a linha, né, desse canal de baixa, mas não se sustentou acima, fechou abaixo, dentro da faixa de preço dele, da faixa de preço de dominância de interesse deles. Então, eles estão manipulando e controlando, né, a movimentação do preço a partir dos 182 mil, onde eles fazem o preço subir e aonde eles fazem o preço cair. Beleza, família? Então, eles estão o quê, família? Acumulando aqui. Aí vocês perguntam para mim, Jamerson, beleza, mas é aí? E amanhã? E o pregão do dia 20? O que vai acontecer com o índice? O índice vai subir ou o índice vai cair? Família, então vamos fazer uma pausa aqui nos nossos estudos para que eu possa fazer uma reflexão juntamente com vocês. Família, eu não tenho que achar nada, eu não tenho que ficar fazendo projeções e tentando adivinhar a movimentação do preço para o dia seguinte, né? Criando aí um viés ideológico, do tipo, amanhã eu vou operar na compra, porque no dia de hoje os compradores realizaram uma captura de liquidez e eles estão trabalhando numa estrutura de acumulação, onde a gente consegue observar bastante atuação, manipulação e agressão dos compradores no gráfico diário. Então, amanhã eu vou operar na compra. Ou, de repente, você fala, amanhã eu só vou operar na venda. Família, esquece isso. Esquece isso. Igual outro dia aí, eu vi em diversos grupos de traders, né? No final de semana, o varejo fazendo o quê? Fazendo previsão para o mini índice, por conta dos ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Falando que o mini índice iria subir, né? Na segunda-feira, dia 2 de março, por conta da valorização do barril do petróleo, ok? O mini índice até subiu, beleza? Ele até subiu. Ele abriu com um gap de baixa, né? O mini índice abriu aqui, ó. Abertura 190, 135. E aí ele subiu a partir da abertura dele 3.000 pontos. Beleza? Ele até subiu. E aí o que a gente viu nos grupos? O que a galera tava especulando, tentando prever, né? Porque o índice vai subir no dia 2 de março por conta da valorização do barril do petróleo, né? Aí o que vieram me perguntar? O que eu pensava em fazer na segunda-feira em relação a isso, em relação a essa notícia, em relação a essa especulação que estava se espalhando no final de semana em todos os grupos aí de traders, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, né? Comprar ou vender índice, família? Eu não tenho que pensar em nada, além de seguir o meu método e o meu plano de trader. O trader não opera macroeconomia, família. Eu tenho que pensar em operar momentos, em relação ao que o preço do ativo está fazendo, tá bom? Eu tenho que seguir o fluxo financeiro, em seguir a movimentação do preço, causada pelos grandes players. Se eu tenho como exemplo Goldman, UBS e JP Morgan, que tem ligação com a BlackRock, a maior gestora de fundos de investimento do mundo, né? Com um patrimônio aí que passa dos 14 trilhões de dólares, agredindo na ponta vendedora aqui no nosso índice e fazendo o preço cair. Eu vou pensar em comprar naquele momento? Claro que não. Só se eu fosse maluco em operar contra esses grandes gigantes de mercado. Eles têm dinheiro quase que infinito. Olha só na história recente o que eles fizeram no Bitcoin, família. Fizeram regaço. Inflacionaram o ativo para depois realizar lucro.
Quando saiu a notícia que a BlackRock, né, havia obtido autorização do órgão regulador lá nos Estados Unidos para comprar Bitcoin, que foi em janeiro de 2024, onde o Bitcoin naquela época, né, custava aí cerca de US$ 40.000, o varejo ficou louco, família, ficou louco. Milhares de influências, né, do mercado de criptoativos em canais aí no YouTube falando para as pessoas comprarem massivamente Bitcoin. Só que essa altura do campeonato, a BlackRock e seus associados, né, Goldman Sachs, o banco suíço aí do paraíso fiscal, o BS, JP Morgan, já tinha enchido o carrinho de compras. Quando o varejo começou a comprar, eles já tinham montado posição no ativo, no Bitcoin. Um ano depois, o Bitcoin já era cotado na casa dos US$ 100.000. Uma valorização assim absurda, né? Expressiva. E chegou, né, a valer US$ 126.000 em 2025. E logo após essa supervalorização, a BlackRock fez o quê, família? Fez o quê? Realizou lucro nas costas do varejo. Aí você me fala, Jamerson, mas o varejo também realizou lucro. Não realizaram lucro. Não realizaram lucro. E sim prejuízo. A grande maioria ainda está, inclusive, né, segurando as suas posições perdedoras. E pior ainda, né, com toda essa queda e desvalorização do ativo, eles estão fazendo o quê? Preço médio para trás, comprando cada vez mais. Por quê? Porque eles se consideram holder, um investidor a longo prazo. Eu não estou falando que o Bitcoin, né, não possa voltar para a casa dos US$ 100.000 ou mais. Eu estou falando que o varejo, com essa crença e viés ideológico, nunca realiza lucro, tá bom? Um ou outro se desfaz da sua posição por mera necessidade, porque precisa do dinheiro ali, né, investido no ativo naquele momento, de repente para alguma emergência financeira. Família, vamos ser sensatos e inteligentes. Os grandes players, eles têm informação privilegiada diretamente da fonte. E é por isso que, por essa e outras razões, né, eles sempre vão estar um passo à frente do varejo, utilizando a liquidez do varejo, né, e das pequenas instituições financeiras, que, por sua vez, se aventura na bolsa de valores com o capital dos investidores, instituições financeiras essas que depois apresentam insolvência e acabam o quê? Quebrando, família. Vocês estão vendo aí esse quebra-quebra recente de bancos e instituições financeiras, que eu não vou nem sequer citar o nome, porque vai que, né, eu sou processado. Então, família, o que os grandes players do mercado fazem com notícias? Usam ao seu favor para manipular o preço. Fazendo o quê? Montando posição no ativo, né? Ou aproveitando a euforia do varejo que fica comprando topo para realizar lucro, né? Usando a liquidez promovida aí pela pessoa física, consumindo os stops da galera. Ah, Jamerson, não sei se é bem assim, é muita teoria da conspiração. Então, família, vamos junto analisar o que aconteceu de fato no pregão do dia 2 de março, tá bom? Não era, família, pauta dessa aula aqui, beleza? Mas vamos fazer uma pausa e vamos lá no pregão do dia 2 de março analisar a movimentação e o comportamento do preço, bem como a manipulação que foi realizada nesse dia, estopando todo o varejo. Então vamos para o gráfico. Então, beleza, família? Temos aqui ó, o pregão do mini índice do dia 2 de 3 de 2026, tempo gráfico de 5 minutos. Vamos analisar juntos o que aconteceu, né, nesse dia em relação ao comportamento e a movimentação do preço, bem como as manipulações que os players institucionais fazem antes de realizar o movimento real, como Wycliffe, né, Richard Wycliffe, ensinava, né, em seu método, em relação ao que? A captura de liquidez, com o objetivo do que? De expulsar, né, do mercado os fracos,
beleza? Aproveitar o stop dos fracos para poder montar posição, para poder comprar, como é o caso desse dia, comprar mais barato, antes de fazer realmente o movimento impulsivo desejado, que era aí realmente um movimento de alta. De fato, o índice subiu nesse dia? Subiu, eu não posso discordar. Mas antes de subir, ele fez o quê, família? Ele estopou todo o varejo, beleza? Então vamos lá. O índice abriu aqui, ó, com um gap de baixa de nada menos, nada mais 1.400 pontos em relação ao preço de fechamento do dia anterior, do pregão anterior, perdão, porque o pregão anterior foi no dia 27 de fevereiro, tá bom? Aí, o primeiro pregão do mês de março foi no dia 2. E o índice abriu nessa segunda-feira com 1.400 pontos de gap de baixa. Beleza? Então, aqui, ó, os players institucionais já atuaram no leilão, fazendo o preço abrir mais barato para eles montar posição. O preço, logo após a abertura, fez uma mínima aqui, né? E depois ele fez uma máxima aqui, ok? Aí a gente joga aqui, ó, o retângulo. Depois, família, aí a galera comprou aqui, ó, o varejo comprou aqui, ó, essa agressão aqui, ó, foi do varejo. O varejo comprou. E o que que os players fizeram? Empurrar o preço para baixo, vindo aqui, ó, capturar a liquidez dessa primeira onda aqui, ó, de compra do varejo. Eles, ó, vieram aqui estopar eles, família. E o preço veio aqui, fez essa primeira captura, aonde os compradores compraram mais barato aqui, ó. A partir daqui até aqui, ó. Uma faixa de 392 pontos. Beleza? Aí a gente tem um padrão aqui de reversão, que eu não vou entrar no mérito do assunto, que isso é coisa exclusiva dos alunos da mentoria, né? E depois o preço voltou lá no topo. Capturou liquidez aqui no topo? Não, só construiu liquidez. Só construiu liquidez. Aí o que que. Aí uma nova onda de pessoas fizeram. O varejo fez reentrada aqui. A galera que foi estopada, que comprou aqui e depois viu as suas posições sendo executadas por essa manipulação do preço, que foi estopada. Ah, agora vai. Agora vai. O preço veio aqui, ó, retestar essa mínima aqui, rompeu, fez um falso rompimento, agora vai. E aí o varejo começou a comprar. Começou a comprar. Beleza? Ó, o preço veio aqui, ó, só retestou a região de topo anterior, não rompeu aqui, ó, a máxima do dia e ó, pau para baixo. Vamos lá, família. Quantos pontos? 1.600 1.600 pontos para baixo. Você estaria posicionado? Ainda? Você ainda estaria posicionado? Não. Aqui, ó, nessa queda aqui, ó, 1.500 pontos para baixo. Num dia que o índice iria subir. A gente está falando aqui, ó, dessa última sacudida do mercado, 11 horas da manhã já. Aqui, ó, o varejo já foi, ó, executado, eliminado, expulso. Eles já sacudiram a árvore, balançou todo mundo, os fracos caiu. Para aí sim, depois dessa segunda captura de liquidez aqui, ó, que aconteceu em cima do 1% de baixa, né? E aí a gente tem aqui toda uma estrutura de reversão que, novamente, eu não vou entrar no mérito do assunto, beleza? O que aconteceu? O que aconteceu, família? 11 horas da manhã, os players manipularam, subia, caía, manipularam o preço durante 2 horas. Construíram liquidez, estoparam o varejo. Aí, aqui tirou o varejo fora. Tirou o varejo, ninguém tinha mais aqui, ó. Só os malucos, né? Mas a grande maioria dos traders que trabalha com meta de stop, meta financeira, gestão de risco, já saiu fora. Tá bom? E eu não tô falando só do varejo pessoa física. Pequenas instituições financeiras também, que ousaram operar notícia aqui também, ó, foram liquidadas. Para
Para aí sim, depois o índice, ó, explodir depois dessa captura de liquidez aqui, ó, nessa região de suporte, explodir para cima, família. Explodir para cima, tá bom? Ó, subiu nada mais, nada menos, então, nesse dia aqui, ó, depois dessa captura de liquidez, 3.700 pontos. 3.700 pontos. Olha só essas agressões aqui, ó. Ó, barras de 710 pontos. 710 pontos, rompendo aqui, ó, esses topos nivelados aonde foi construído liquidez. Aí os caras vieram aqui, ó, estopando todo mundo, ó, que fez com que o preço acelerasse. Beleza? Aí depois eles fizeram o quê? Vamos jogar FIBA aqui, ó. Um pullback em 50% de FIBO, entendeu? Sem volume, né? Mostrando que realmente era um pullback. Olha só. Olha, isso aqui é uma onda impulsiva. Isso aqui é um pullback, ó. Olha o volume desses candles aqui, ó. Beleza? Ó, ó. Cadê a força dos vendedores de empurrar esse mercado aqui no padrão V, vindo, retestar esse fundo ou romper? Beleza? Nesse dia, família, nesse dia aqui, ó, depois, né, que eles estoparam o varejo, a Petro, né, estava com 5% de alta e a Prio 6% de alta, família. Tá bom? 6% de alta. Então, família, não é assim não, não é bagunçado assim não, não é porque você sabe que no dia seguinte, possivelmente, o índice pode subir ou cair por conta de uma notícia relevante, de alto impacto, né? De uma notícia de macroeconomia, de uma notícia de política, né? Que você vai simplesmente, na abertura do pregão, ficar com esse viés e já não, porque agora eu vou, né? Eu vou comprar, eu vou vender, porque a notícia, porque o youtuber, porque o especialista, porque é isso, família. Olha aqui, ó. Primeiro eles tiraram o varejo de cena para depois fazer o movimento. Aí subiu aí, né? Esses 3.000 e poucos pontos. E aí no outro dia, o que que eles fizeram, família? O que que eles fizeram, ó, no dia seguinte, ó, já abriu com gap de baixa, né? Um gapzinho aí, ó, no dia 3 de 3.500 pontos. Tá bom para vocês? O índice derreteu no dia seguinte. Então, quem acreditou que no dia 3, como exemplo, o índice ia dar continuidade a esse movimento de alta, porque a Petro tinha subido 5%, a Prio 6%, no dia seguinte está aqui a resposta. Isso foi o que aconteceu no dia 2, né, família? Então, a gente está fazendo um estudo de caso aqui do dia 2. Essa manipulação, né, do preço pelo o homem composto, né, pelos players institucionais, antes, né, de fazer o movimento real, como o Wyckoff ensinava e falava, de acordo com seus anos de estudo e experiência de mercado. Então, antes do preço fazer o movimento real, ele vai manipular. O homem composto vai manipular porque ele precisa acumular, né? Ele precisa comprar mais barato. Então, eles manipularam aqui, ó, para comprar mais barato aqui, para comprar mais barato aqui, montaram posição nesse fundo para depois subir lá para cima. Essa galera que vendeu aqui, ó, e vendeu aqui, ó, foram estopadas aqui nesse rompimento desses topos nivelados, porque quem vendeu aqui colocou o seu stop aqui em cima. Aí eu tô falando de traders de alta performance que tem capital, que tem gestão. Eu não tô falando de varejo, tá? E aí, esses players que venderam nesse movimento aqui, ó, de baixa, quando viu o preço vindo aqui, eles, opa, quase que a gente foi estopado, né? Aí o preço, ó, caiu novamente. Aí eles fizeram o quê? Como o preço ficou mais barato para eles venderam novamente, tá bom? Eles venderam novamente, gerando mais liquidez aqui nesse topo. Aí, ó, os players capturou a liquidez de fundo e, ó, pô para cima, tá bom? Então foi isso que aconteceu no dia 2. Já no final de semana,
que antecedeu a segunda-feira do dia 9 de março, qual que era também a especulação nos grupos de trader? Qual era a previsão que os gurus e os pseudos especialistas em mercado financeiro estavam fazendo para o mini índice? Vocês podem pesquisar aí, família, no YouTube aí, tem um guru aí, muito famoso, inclusive, de uma grande corretora, que eu não vou citar o nome, beleza? Que tem um escritório dentro dessa grande corretora que fez uma previsão para o índice e tal, né? Que o índice ia derreter, ok? Porque as bolsas de valores do mundo afora estavam caindo, né? Novamente por conta que os Estados Unidos realizaram uma série de bombardeios e ataques coordenados contra o Irã. Além disso também, inclusive, saiu uma notícia, né? Que o G7, que é o grupo formado pelos 7 país mais rico do mundo, e iria liberar a reserva estratégica de petróleo para conter a alta e derrubar o preço do ativo, né? Porque o barril do petróleo só subia, só inflacionava. Eu vi, inclusive, uma postagem de um trader no Facebook falando que iria o que, família? Vender tudo na abertura do pregão do dia 9. Então, família, já que a gente já está aqui, vamos lá ver o que aconteceu no pregão do dia 9 de março, depois dessa previsão aqui que o índice iria derreter, tá bom? Porque as bolsas de todo o mundo afora aí tava derretendo. Pois bem, família, tá aqui, ó, pregão do dia 9/3/2026, tá ok? Qual que era a previsão? Que o índice iria o quê? Derreter, tá bom? Iria derreter juntamente com as bolsas, né, dos outros países do mundo afora. Então, o que aconteceu? O índice abriu aqui, ó, no 180.590. Fez uma mínima, tá bom? Fez uma mínima. Uma galera já vendeu aqui, né? Fez uma mínima. Aí os compradores já atuaram aqui. Fez uma máxima. Do preço de abertura até essa máxima, 900 pontos. E aí depois fechou aqui. O candle seguinte abriu, né? Tentou ir lá buscar a máxima, foi absorvido, e aí o preço começou uma lateralização, veio retestar o preço de abertura, tá bom? Aí fizeram um movimento ABC para cima, se a gente for considerar, né? Esse pivô aqui, ó, de alta, tá bom? Fizeram aqui um movimentozinho ABC para cima. Ficou lateralizado aqui, ó, após romper a máxima do dia. Tá ok? E aí, fez uma máxima e fez uma mínima. Aqui os compradores já poderiam, como exemplo, após vir romper essa máxima, né, formada pela primeira barra, no gráfico de 5 minutos, levar o preço. Mas não, eles ficaram aqui, ó, manipulando. Para depois, ó, empurrar o preço lá para baixo. Aí a galera que falou que o índice iria derreter, beleza? Aí a gente já tá falando aqui, ó, que o último movimento de baixo aqui, 11:10, família. O que aconteceu no pregão do dia 2 de março, família? Eles ficaram manipulando o preço até as 11 horas, família. Essas 2 horas aí, ó, é a faixa de preço que o varejo gosta de operar. Em 2 horas eles quebram o varejo, eles quebram a conta dos amadores, da pessoa física, para depois sim iniciar o movimento, né, real que eles desejam fazer no dia. Mas antes eles precisam do que, família? Capturar liquidez, família. Capturar liquidez. Aqui, família, quando esse candle veio aqui, ó, e subiu, construiu liquidez aqui abaixo. Aí foi lá, ficou lateralizado, construindo liquidez aqui acima.
E aí veio aqui, ó, capturar liquidez. Aqui a gente tem um padrão dentro do nosso método de reversão, que é 98% de taxa de acerto, que eu não vou entrar no mérito do assunto, tá bom? Aí eles vieram aqui, ó, em cima do que, família? No dia 2 de março, 1% foi suporte. O preço foi lá, né, no 1% e depois reverteu. Eu vou voltar lá no dia 2 só para vocês verem. Simples assim, ó. Vamos lá no dia 2. Aqui, família, dia 2, 1%, suporte. Preço rompeu, ó, pavio. Vamos voltar pro dia 9. É tudo coincidência, né? Mera coincidência, tudo teoria da conspiração. Aí, ó, família, aqui, ó, 1%, família. Beleza? Mercado aqui, ó, lateralizado, dentro de um range, acumulando. Aí chega uma hora que os compradores já expulsaram o varejo do mercado e os fracos. Já acumularam o suficiente. Agora é a hora de movimentar o preço. Ó. Só que aí eles têm que fazer o quê? De praxe? Capturar a liquidez. Eles vieram aqui, ó, capturar a liquidez abaixo de 1%. Capturou todo o stop dessa galera que comprou aqui, que ficou comprando topo. Beleza? Capturaram o stop. E aí depois, ó, o preço, ó, acelerou para cima. E aí quando o preço veio aqui, ó, capturar o stop dessa galera que vendeu aqui, o que que aconteceu? O preço acelerou. E ó, pô para cima. E depois o preço fez o quê, família? Um pullback. Uma retração dessa primeira onda impulsiva. Aonde, família? 50%, família. Entre 50% e 61,8 de fibra. Igual no dia 2, família. Aqui, ó, é tipo assim. Vivendo, né? Revivendo memórias de um passado recente, família. Aí, ó. Primeira onda impulsiva, onda corretiva. Aí depois, ó, família. Pô para cima, família. E aí, família? O índice não era para derreter nesse dia aqui? Não era para vender tudo? A casa, o cachorro, os filhos. Ó, 4.500 pontos, família. Vai lá, família, nos canal aí dos pseudos especialistas. A minha vontade maior é de anexar um vídeo aqui de um guru aí, que eu não posso falar. O cara é famoso, inclusive, tem prêmio e tudo. Todo dia faz análise e previsão para o nosso mini índice. Beleza? Todo dia. E nesse dia ele falou que o quê? O índice iria o quê, família? Derreter. Tá bom? Trader, coloca uma coisa na cabeça. Não existe compradores e vendedores, existe pessoas e instituições que têm interesses em comprar barato e vender caro. Beleza? Vender caro e recomprar barato. Tá certo? Família, vocês acham mesmo que os operadores, né, de trading institucional aí, né, bem como os grandes bancos, fundos de investimentos, eles não conversam entre si, família? Eles não entram num consenso, num acordo? Tu acha que eles vivem isolados, numa bolha, sem contato uns com os outros? Que eles não se unem para montar posição em um determinado ativo? Em uma determinada faixa de preço, como a gente está vendo recentemente agora, né? O 182 mil sendo utilizado, beleza? Sendo utilizado pelos compradores. Olha aqui, ó. Olha esse ajuste aqui, ó. Ó. 182 mil, família. Beleza? Vocês acham mesmo, família, que os grandes players de mercado às vezes não se unem, inclusive, para inflacionar um determinado ativo para depois derrubar o mesmo? Esse é o jogo das baleias e dos tubarões de mercado, tá bom? Aonde os grandes engolem os pequenos. Como exemplo, né, no nosso mini índice, se você vê a Ágora, né, e a Ideal,
Banco do Bradesco e Banco Itaú, que atuam, né, através dessas instituições. Ou Goldman e UBS, juntos na ponta do preço. Família, podem esperar agressão, giro, manipulação e grandes movimentos. É assim que funciona o mercado financeiro. Muitas das vezes, em um canal de baixa, como exemplo, aonde o preço está caindo, uma estrutura de fundos e topos, né? Tem mais atuação em manipulação do preço por parte dos players que estão na ponta compradora do que os players que estão na ponta vendedora. Às vezes, os vendedores não estão fazendo nada de relevante e o preço está caindo. É por isso que muitos traders têm dificuldade em relação à leitura de fluxo e acaba fazendo uma leitura errada da atuação, né, dos players da movimentação do preço. Família, o meu método é fundamentado em análise técnica e análise profunda do gráfico, onde a gente vai buscar ali no gráfico identificar, né, através da movimentação e do comportamento do preço, os alvos de movimento, as regiões de interesse dos players, tá ok? Contudo, o fluxo, família, manda, né, em tudo em relação ao preço. Quem movimenta o preço é o fluxo, beleza? Aí eu pergunto para vocês, quem foi que derrubou, tá certo, o índice no dia de ontem, sexta-feira? Quais foram os players? Goldman, Trullet, UBS, Ágora, JP Morgan e Morgan, só players institucionais, família. E o varejo estava fazendo o que, família? Dando liquidez para eles, família, comprando tudo enquanto eles vendiam, tá certo? A partir das 16 horas, o que aconteceu com o nosso índice, família? Ele começou a subir. E quem começou a comprar, família? Os maiores vendedores do dia, fazendo o quê? Realizando lucro, às custas de quem? Às custas do varejo, beleza? Fica aí operando junto com o varejo, fica, que você vai ver o que vai acontecer com a sua conta, beleza? Então, família, a gente consegue, né, identificar através das ferramentas de fluxo toda essa movimentação de queda e toda essa movimentação de alta que houve. Olha só essa zeragem de posição aqui, família, tá certo? Em 2 candles aqui, ó, somando 2.100 pontos, família. Eu me posicionei, família, na compra aqui, ó, identifiquei esse fundo aqui no 3% que estava sendo respeitado. Identifiquei que os maiores vendedores do dia estavam realizando lucro, colocando dinheiro no bolso. Eles não queriam ficar posicionado no final de semana. Até porque no final de semana tudo pode acontecer, ainda mais, né, com essa guerra aí entre Estados Unidos e Irã, tá certo? Ainda mais com essa volatilidade em relação ao preço do petróleo. Eles não são bobo, família. O que que eles fizeram aqui, família? A partir das 4 horas da tarde, ó, começaram, ó, a realizar lucro, família. Começaram a realizar lucro. Enquanto eles compravam, XP e BTG vendia, família. Vendia, realizava prejuízo. Os maiores compradores do dia vendendo enquanto o preço subia. Tá certo? Então, família, não opera contra o fluxo. Não opera contra o fluxo. Nessa queda, a gente teve aqui, ó, em média, um fluxo se mantendo em cerca de 60%. Muito dinheiro, família. Muito dinheiro. Então, os institucionais estavam a fim de vender o nosso índice no dia de ontem. Tá bom? Estava a fim de vender o nosso índice no dia de ontem. Então, você vai ficar operando contra essas grandes instituições, esses grandes bancos, esses grandes fundos de investimento. É isso mesmo que você está falando para mim? Você está falando para mim que você vai operar contra o dinheiro esperto, contra o fluxo? O fluxo é o que movimenta o preço, família. Simples assim. Então, notícias não têm relevância nenhuma para nós. O que a gente precisa saber em relação à notícia? Do horário, beleza? Para a gente conduzir a nossa operação, porque a gente sabe que, dado o momento ali da notícia, haverá volatilidade, né, na ponta do preço. A liquidez some e um lotezinho aí de 1.000 contratos é o suficiente para movimentar muitas das vezes 300, 400, 500 pontos no nosso índice, tá bom? Dado o momento que não tem liquidez no book de oferta.
Então, família, a notícia propriamente dita não tem relevância e importância para nós. Eu não quero saber se os dados em relação à taxa de juros subiu ou caiu, beleza? Eu não quero saber se a taxa de emprego subiu ou caiu. Eu quero saber o seguinte: após a divulgação da notícia, o que que o fluxo está fazendo? O que que esses institucionais aqui estão fazendo com a notícia? A notícia é importante para eles operam notícia, eles operam macroeconomia. Eu não opero, eu opero momentos, eu sou um trader, beleza? É isso que a grande maioria dos traders, né, principalmente varejo, tem dificuldade de entender. Que ele não opera notícia, ele não opera macroeconomia, ele, né, tem que operar momentos, ele tem que seguir o fluxo, ele tem que seguir a movimentação do preço, beleza? Aí ele quer o quê, família? Operar contra essas grandes instituições financeiras aqui, ó. XP e BTG aqui, ó, o varejo, ó, comprando tudo no dia de ontem, enquanto o nosso índice caía, família. Tá certo? Não tem condição, né, família? Não tem condição. Então, a galera aí que quer operar com gráfico limpo, setup simples, que acha que não precisa do fluxo, está vendida. Vai gerar liquidez para esses institucionais aqui, ó, para esses grandes players, para essas grandes baleias de mercado. Simples assim. Fluxo é vida, família. Fluxo é vida. Dentro do nosso método, o fluxo é indispensável. Obviamente, a gente tem outros indicadores econômicos, né? O meu método ele é muito completo e assertivo. É por isso que vocês conseguem observar aí no meus relatórios de performance o meu nível de assertividade, tá certo? Eu sou muito criterioso para entrar na operação. Então, as confluências têm que estar alinhadas na mesma direção. Beleza, família? Então, eu identifiquei com muita facilidade, dentro do nosso método, nós conseguimos identificar com muita facilidade as inversões na ponta do preço. Beleza? O fluxo entrega isso. Os indicadores econômicos entregam isso. Tá certo? Então, eu sabia, né, que quem estava realizando o lucro aqui nesse fundo, comprando, eram os maiores vendedores do dia. Times in Trader entrega isso na evolução do tempo, beleza? Nas ordens originais, principalmente a evolução do tempo. Então, assim, no tempo, em relação à evolução do preço diário, Goldman, como exemplo, UBS, Ideal, certo? Morgan, estavam o quê? Vendidos. Mas, na evolução do tempo, de 1 hora, eles estavam fazendo o quê a partir das 4 horas? Comprando, família. Comprando. Venderam caro e compraram mais barato. É assim que o mercado funciona. Beleza? Aí você está aqui, opera no gráfico limpo, sem indicador nenhum, não sabe fazer a correta leitura do fluxo, acha complexo, acha complicado, né? Família, um trader profissional precisa de ferramentas, ok? E ele precisa ter o discernimento, o conhecimento, a expertise para poder fazer a leitura correta dessas ferramentas e usar ao seu favor em suas operações, beleza? Então, família, eu sei que esses players aqui, ó, que estavam derrubando o índice, né, no dia de ontem, na sexta-feira, dia 23, iriam realizar lucro em algum momento, principalmente sexta-feira. Isso é típico de sexta-feira. Eles seguraram essa venda até as 4 horas da tarde, aproximadamente, tá bom? E aí depois eles começaram a o quê? Desfazer das suas posições, tá bom? A gente teve aqui play institucional com 25, 30 mil contratos, tá bom? Simples assim. A média deles aí era coisa aí de 15, 10 mil contratos na venda. Só que assim, o volume financeiro deles era muito grande somados juntos, né? Como eu disse, eles têm dinheiro quase que infinito. Então, se eles quiserem injetar mais dinheiro, como muitas das vezes o fluxo saía aqui ó, de 60%, ia para 63%, porque eles botavam mais dinheiro. Aí você viu o preço se movimentando, 400, 500 pontos.
Como foi no dia de ontem, a gente teve candles que movimentaram 400, 500 pontos, tá bom? Tiveram essa amplitude de movimento. Porque eles colocam mais dinheiro, eles têm dinheiro. O varejo não tem dinheiro, entendeu? O varejo não tem dinheiro, família, para ficar injetando ali. Então a galera do preço médio aqui ontem, ó, deram liquidez para os institucionais derrubar o nosso índice e depois também deram liquidez, né, para os institucionais realizarem lucro. Simples assim, família. Então, não venha falar para mim que, porque é setup simples, é setup que funciona, que o fluxo é muito complexo, é confuso, não serve para nada. Que o fluxo, eu já vi isso, inclusive, gente falar que o fluxo, né, é uma leitura em relação ao passado. Sabe de nada, beleza? Nunca passou pela uma mentoria, pelo um treinamento avançado. Não tem o conhecimento certo. Tá vendido no mercado. Tá quebrando a conta, beleza? Só isso, tá gerando liquidez. Simples assim. Então, família, novamente, como eu disse anteriormente, eu não quero saber, como exemplo, no pregão de segunda-feira, dia 23 de março, se o nosso índice vai subir ou se ele vai cair, pouco me importa. Tá ok? Pouco me importa, como exemplo, no dia de ontem, se essas instituições aí, né, financeiras, esses grandes bancos e fundos de investimentos, derrubaram o nosso índice só para capturar uma liquidez, né, abaixo dessa lateralização, como eles fizeram também no dia 19, tá certo? Eu quero saber se eles vão induzir a galera a vender o rompimento, né, desses fundos nivelados aqui para depois realizar lucro nas costas deles. Eu não quero saber se de repente agora, a partir de agora, dessa captura de liquidez, se o índice vai explodir para cima, ok? Rompendo lá a região do 189 mil, como exemplo, né? E indo buscar lá os 200 mil como projetado. Eu não quero saber, entendeu? Eu quero operar o quê? O fluxo. Eu quero operar o quê? O momento. Eles estão comprando ou eles estão vendendo? É isso. Quem opera swing trade aí já é outra história, família. Quem opera position já é outra história. Quem opera ações já é outra história. Agora, o trader tem que ter a consciência de que ele não precisa saber se o índice na segunda-feira vai cair ou vai subir. Até porque, muitas das vezes, antes de uma queda, há uma manipulação e um movimento de alta, induzindo a galera a comprar para depois, ó, ou para baixo. Então não seja bobo, vai estudar, vai investir em conhecimento. Não fica acreditando em gurus de internet, em pseudos especialistas. Saia do amadorismo, seja um profissional. Então, família, concluindo essa reflexão no dia de hoje, não opera contra esses grandes bancos e fundos de investimento internacional, né, que inclusive são eles que movimentam o nosso mini índice aqui, tá certo? Na nossa bolsa de valores. É dinheiro internacional, é dinheiro esperto. É eles, tá certo, família? Que são responsáveis em inflacionar e derrubar a nossa bolsa, tá ok? São eles, família. Não é dinheiro interno, não. Não é os bancos nacionais, não. Não é as corretoras nacionais que opera o dinheiro do varejo, não. Tá bom? Que o varejo opera, né, por intermédio delas, não. Tá bom? Como o exemplo a XP e a BTG, tá bom? Que são, né, uma das maiores corretoras aí de varejo do nosso mercado nacional. Beleza? Quem movimenta o nosso índice são essas instituições aqui, ó, JP Morgan, Morgan, UBS, Trullit, Goldman, principalmente, tá bom? Principalmente. A gente tem aí a Ágora e a Ideal que faz bastante giro, beleza? E eu observo sempre que a Ágora e a Ideal estão sempre acompanhando esses players aí, né, estrangeiro, tá bom? Simples assim, família. Aprenda a fazer uma correta leitura do fluxo. Aprenda a operar em favor da direção correta. Acompanhe a movimentação do preço e faça lucro, ganhe dinheiro operando junto com esses gigantes de mercado, tá bom?
no meu método, na minha mentoria, os meus alunos têm um entendimento profundo e completo de como deve se fazer a leitura, né, das ferramentas em relação ao fluxo e como deve se utilizar da forma e maneira correta ao nosso favor, beleza? Então, o que a gente vê hoje aí na internet é falácias, são conhecimentos superficiais, tá bom? Que não agregam valor em nada. Ninguém passa realmente, né, um real entendimento de como funcionam as ferramentas de fluxo e como, realmente você deve ler elas de forma correta, a ponto de tirar proveito e extrair dados e informações relevantes para a nossa tomada de decisão, tá certo? Então, família, bom final de semana para todos, um abraço e até a próxima.